Marcos 6:45. Faz-me, Senhor, teu querer. Diz assim: Eu abro o coração. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Subir aonde? Para o barco. E passar diante para o outro lado a Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, e tendo partido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. No meio do mar. E ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Subiu para o barco para estar com eles, e vendo, se aquietou, e em si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Tome seu assento para a glória de Deus Pai. Toda atenção agora é pouca, preste atenção aqui. Nós estamos diante de um texto que ele faz a citação de diversos milagres e faz algumas pontuações. Jesus, todos nós sabemos que todos os lugares, todo o ambiente que ele andava e chegava, ele marcava aquele território com a sua presença, porque não era simplesmente Jesus, era a presença de Deus maciça naquele lugar. Aqui nós estamos diante de um texto em que Jesus estava reunido com os seus discípulos e de repente ele disse para os discípulos: olha, nós precisamos ir para Betsaida. E aí ele despede os discípulos, ou seja, manda-os na frente para arrumar, resolver, organizar algumas coisas. E ele fica ali conversando com a multidão, porque se tem uma coisa que Jesus gostava, era de comunicar com pessoas, falar com pessoas, lidar com pessoas. E quando ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, os discípulos foram na frente organizar, porque já tinha uma ordem, já tinha uma direção dada por ele.
Qual era a direção? Olha, nós vamos para Betsaida, mas eu vou agora estar com a multidão, falar com a multidão e me despedir. E aí, o que acontece? Eles foram, resolveram o que tinha de resolver, fizeram o que tinha de fazer, organizaram o barco. Porém, Jesus não estava ali, estava fazendo o que era para ser feito. Pronto. O tempo foi passando, a hora foi avançando. Jesus, após falar com a multidão, ele sentiu a necessidade de orar. Diga, necessidade de orar. Ele foi fazer o que eu falo com vocês e o que nós temos por prática fazer: orar. E ele foi orar. Quando ele termina a oração, o tempo dele de oração, os discípulos já estavam em alto mar, já estava com um barco no mar. E aí a situação é a seguinte: Jesus nos deu uma ordem para que nós pudéssemos entrar, e nós estamos debaixo de uma palavra, e debaixo desta palavra nós vamos fazer o que tem que ser feito. E eles fizeram. Observe que debaixo de um mandamento, eles fizeram o que tinha que ser feito, e de repente levanta um vento contrário. Vê se você entende esta situação, e eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. Você e eu estamos debaixo de uma palavra, amém ou não amém? Eu e você estamos debaixo de uma palavra. Eu e você estamos vivificando uma palavra, vivendo uma palavra, debaixo de uma palavra, e de repente, esta palavra que nós estamos voltada nela, algo lhe acontece que está fora do controle. Fugiu o controle, saiu do controle. Mas o importante é que você está debaixo desta palavra. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. Nem sempre tudo que acontece é porque saiu do controle. A tempestade faz parte do ciclo. A tempestade faz parte do projeto. A tempestade, ela vai chamar a sua atenção dizendo: ei, aguarde que está chegando um milagre aí, tem um sinal aí. Quando a tempestade vem, ela vem mostrando, sinalizando que tem milagre de Deus para acontecer a qualquer momento. Então, a primeira palavra eu quero liberar nesta noite: não se atribule, não se fadigue com as lutas e as tribulações. Sabe por quê? Porque são tempestades que levantam para exaltar e glorificar o nome do todo Criador na tua vida. Então, quando houver uma tempestade, pode olhar para dentro da nuvem, para dentro daquela situação difícil, que ali tem um milagre do céu. O interessante é que quando Jesus, na quarta vigília, ou seja, das 3 às 6 da manhã, das 3 às 6 da manhã, eram 4 vigílias. A primeira vigília das 18 às 21, a segunda das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 horas da manhã, e a quarta das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. 4.
Você não consegue visualizar nada. Nada. Os discípulos estão aqui, vivendo uma situação, debaixo de uma palavra e debaixo de um mandamento. Jesus mandou, falou: olha, eu tenho um propósito de chegar a Betsaida. Despeço vocês, vou para a multidão, mas o propósito continua. Observe que a multidão é despedida, os discípulos vão, entram no mar. Observe que a tempestade, a adversidade não vai frear o projeto de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite: se você tem uma tempestade na tua vida, pode ter certeza que esta tempestade, ela não tem o poder para neutralizar o projeto de Deus na tua vida. Então comece a olhar para cima, porque o projeto de Deus não pode ser neutralizado por uma tempestade. A tempestade, ela tem um propósito. Qual é? Vivificar o milagre de Deus na tua vida. Então comece a olhar para a tempestade como algo sobrenatural. Vai acontecer um grande milagre. Sobreveio à tarde, no meio do mar, o que? Um vento. Bem tarde, um vento. Que vento é esse? Esse vento era contrário. Vento contrário. Talvez você não tenha ainda a noção do que é um vento contrário. No mundo aeronáutico, a aeronave, para ela subir, ela precisa do vento contrário. O pássaro que você vê voar, esse voo bonito e rasante, ele precisa do vento contrário. Uma diversão para uma criança que seja uma pipa precisa de vento contrário. O vento contrário, que é muito temido pelas pessoas, para nós que somos de Deus, é a exaltação do milagre na sua vida. O vento contrário, que vem trazendo medo e pânico, só que na minha e na tua vida ele vem sinalizando um grande milagre. Então, se tem vento contrário, pode olhar que tem milagre. Se tem vento contrário, tem favor de Deus ali. Se tem vento contrário, tem um movimento do céu acontecendo e você ainda não está vendo. E aí, o vento contrário vai trazer algo. O que é? Perturbação e medo. O problema todo do vento contrário é quando a pessoa não está focado naquele que é, naquele que faz, naquele que reina. Ele não vai olhar para o Redentor, vai olhar para o problema. E aí Jesus grita lá: ei, não fique perturbado, aquete o teu coração, sou eu. Jesus está chegando no barco para fazer algo sobrenatural acontecer. Se tem uma tribulação, uma tempestade, a angústia bateu, está chegando, levante a tua cabeça, olhe para o alto. Levante a tua cabeça, olhe para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não fique apavorado, o vento contrário vai favorecer o milagre de Deus na tua vida. É vento contrário na vida de todos os homens e mulheres na Bíblia. Todos, homens e mulheres na Bíblia. Você vai perceber que tiveram ventos contrários. O vento contrário é quando as coisas elas dão errada. É quando as coisas começam a acontecer fora do controle. A questão é você perguntar para si: como é que está a minha vida com Deus? Porque você precisa, quando vem um vento, você precisa
pensar duas coisas: esse vento foi provocado por mim, por uma atitude que eu tomei de forma equivocada? Ou este vento é algo que vai me promover para algo sobrenatural? A questão é, a pergunta você deve fazer para si. Semana passada eu falei sobre o tolo. A questão é, tem pessoas que elas vivem por situações, a graça de Deus alcança na situação que ela está vivendo de forma completamente equivocada, porque foi avisado, mas a teimosia faz com que a pessoa avance. Jonas, por exemplo, foi avisado por Deus, foi falado, o Espírito de Deus falou, o caminho é esse, e ele falou: não, eu quero esse. A Bíblia conta a história de muitas pessoas que tiveram situações contrárias, e Deus, pela sua infinita misericórdia, entrou com livramento. Deixa eu falar para você, um certo tempo, o herói da fé que nós conhecemos, chamado Abraão, Deus estabeleceu uma palavra para ele e ele foi para o Egito, para o deserto, melhor dizendo. Quando ele chega no deserto, a situação fica caótica e difícil. Por quê? Lá tem fome, no deserto tem sede. Só que ele tinha uma palavra de Deus: sai daí de onde você está e vai para o deserto. Lá no deserto bateu um vento contrário. Se tem lugar complicado para andar e para estar, chama-se deserto. O que aconteceu lá? Muita fome, muita sede. A primeira coisa que veio na sua mente: eu preciso resolver este problema e descer no Egito. Nós só precisamos ter uma direção de onde andar e como pisar. Porque se você pisa da forma certa, se você anda da forma correta, Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. A misericórdia de Deus cobriu Abraão naquele momento, porque uma decisão equivocada quase compromete, na verdade, a vinda do Messias. O Espírito de Deus entrou na situação e ele sai do Egito intacto. Agora observe, ele só saiu intacto de lá porque ele tinha uma vida com Deus. Jesus, ele foi orar. Quando ele sai para orar, ele recebe um revestimento do céu. Talvez o momento e o vento contrário esteja somente para aguçar a tua mente, o teu coração e a tua visão, para você descer a casa do oleiro. Por quê? Porque na casa do oleiro Deus falará contigo. Não existe lugar melhor para Deus falar do que a casa do oleiro, porque ali o oleiro, ele está com a mão no barro, na argila, e na hora que dá errado ele quebra e faz de novo. A questão é, depois de estar pronto, ele põe no fogo. Vai chegar um momento que o vento contrário, que o fogo vai chegar. Sabe para quê? Para purificar aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Então, pode olhar para o vento contrário como milagre. Pode olhar para o vento contrário como favor do céu. Pode olhar o vento contrário como o livramento de Deus na tua vida. Por quê? Na minha e na tua vida, o vento contrário vai apenas favorecer o milagre do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento você vai ver e vai vivenciar o andar poderoso sobre as águas. É o milagre do céu acontecendo na tua vida.
questão é, os discípulos estavam com ele, pasmos ainda do milagre que havia acontecido lá atrás dos pães e dos peixes. Eles viram, mas não conseguiram entender como foi que isso aconteceu. A Bíblia diz que a incredulidade estava no coração deles. Não entenderam. Tem coisas que irá acontecer na tua vida que não tem explicação. Milagre não se explica. Milagre não se explica. Como é que você vai chegar para uma viúva e falar assim: o que você tem aí? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, a fome é grande, a crise chegou, acabou tudo, vai morrer todo mundo, inclusive eu e meu filho, não tem mais nada. Como é que você vai chegar para uma mulher dessa e falar assim: faça e põe na minha barriga primeiro? E ela acreditou naquela palavra. A questão é, ela acreditou naquela palavra. Sabe o que aconteceu? Um grande milagre aconteceu na vida daquela mulher. Tem coisas que você não vai entender. Não tem como. Não tem como, não tem explicação. O que tem explicação é as pessoas olharem para você e entender que o favor de Deus se manifestou na tua vida porque você é fiel ao Senhor. E isso eles precisam entender. O milagre do céu aconteceu na tua vida porque você clama, você é fiel, você busca. E o Deus que você serve é Deus fiel e justo para fazer milagre acontecer na tua vida. Ele faz um grande reboliço, céu e terra param a teu favor. Porque quando chega, não dá tempo de entender, você fica maravilhado. Você só fica maravilhado. Maravilhado. Como aconteceu? Eu não sei. Como que foi isso? Eu não sei. Não tem como explicar. Um dia Jesus pegou um cego, curou o cego. Perguntaram para o cego: quem te curou? Foi Jesus. Jesus te curou? Te curou, me curou. Ok, vamos perguntar para o pai dele. Vamos perguntar para a mãe dele: o teu filho era cego? Era cego. E perguntaram para ele: quem te curou? Foi Jesus que me curou. Vieram para os pais novamente: o teu filho era cego? Era cego. Mas quem te curou? Foi Jesus. Eu falei que foi Jesus. A cada pergunta que eles faziam de forma contínua, a resposta era somente uma: não existe nenhuma explicação para o milagre. Quando ele entra no barco, o sobrenatural acontece. Não pasme, não perturbe, fique tranquilo. A Bíblia diz que subindo ele ao barco, o vento aquietou-se. A única convicção que você precisa guardar dentro de você, que aquele que reina está no seu barco. Sabe por quê? A tempestade no dia a dia é certa. A adversidade no dia a dia é certa. Agora, o que você precisa ter por certo dentro de você é que ele não te abandona, ele não te esquece, ele está visualizando você. Ele está visualizando, por mais que há aquela sensação dizendo que eu não sinto, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Mas entenda o seguinte: você não vive pelo que vê, você vive pela fé. Você vive pela fé. E se você vive pela fé, o milagre já aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vive pela fé, o milagre já aconteceu, porque você já visualizou o sobrenatural. E nenhum deles entendeu o que aconteceu. Porque quando acontece, vem um atrás do outro.
nem entenderam o que aconteceu lá atrás, já tem um outro milagre agora acontecendo aqui. Como é que pode isso? Um homem andando sobre as águas? Ficaram apavorados. Qualquer um ficaria. Só que tem um detalhe: aquele medo, aquele pânico tornou-se uma calmaria, porque Jesus era o dono da promessa. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo.